Oi, pessoal, tudo bem? A gente já teve um vídeo aqui em que eu expliquei como é possível que Tiago em inglês seja James e que Guilherme em inglês seja William. A gente também teve um vídeo sobre o nome Jesus, no qual eu falei também sobre o nome Maria. Muita gente gostou desses vídeos porque entender como o som dos nomes muda gradualmente e espontaneamente com o passar do tempo permite que a gente entenda um pouco melhor sobre o funcionamento das línguas, que são uma parte importante da nossa realidade, já que a gente transmite ideias, a gente fala e se comunica por meio dos idiomas. No vídeo de hoje, vamos ver como é possível que João, Juan, Giovanni e até mesmo Ivan sejam variantes do mesmo nome. Exatamente. João e Ivan são variantes do mesmo nome. Ivan é como se diz João em russo ou em búlgaro, por exemplo. Mas antes de continuar falando sobre o nome João, vamos falar sobre um nome que você certamente já ouviu muitas vezes em diferentes vídeos aqui no YouTube. Só que eu acho que até agora ninguém mostrou ainda uma análise linguística e etimológica desse nome, que é Insider. Inclusive, foram eles da Insider que produziram essa peça de roupa que eu estou usando aqui. É bem leve, não é quente, além de ser repelente a líquidos e permitir que o suor evapore rapidamente. E o mais legal é que não precisa passar o ferro depois de lavar. Ela vai desamassando sozinha com o calor do seu corpo. Mas, como esse é um canal de linguística, vamos fazer uma análise linguística do nome Insider. Insider é como a gente pronuncia uma palavra em inglês que seria insider ou insider, com uma pronúncia rótica. O primeiro elemento é o in, que aparece tanto como prefixo, como é o caso, como aparece também como uma preposição, que significa em. O nosso em do português, inclusive, tem a mesma origem. Como tanto o inglês como o português são línguas indo-europeias, então tem várias coisas em comum que vêm lá da origem da língua, lá de milhares de anos atrás. Em proto-indo-europeu tínhamos en ou hen, as duas reconstruções são possíveis, e eu ainda vou falar sobre reconstrução do proto-indo-europeu em outro vídeo. Mas hoje não vamos entrar muito nesse assunto. Então temos o en, que significa em ou dentro. O segundo elemento é o side, que significa lado. Ele vem do sidas, do proto-germânico, que por sua vez vem do se, do proto-indo-europeu, que era uma raiz que tinha o sentido de soltar, jogar ou depositar, ou seja, deixar algo de lado. E aí, com diferentes movimentos semânticos, você pode ter esse elemento servindo de base para a formação da palavra, que significaria, em inglês e em outras línguas germânicas também, lado. Em inglês temos side, mas temos outras formas dessa palavra em diferentes línguas germânicas com o significado de lado também. E por último, temos o sufixo -a, ou em pronúncia rótica. E esse terceiro elemento, que a gente pode reconstruir como Ari, numa forma mais antiga da língua, e como Arias, no proto-germânico, parece ter relação com a terminação arius, do latim, devido à grande semelhança tanto na forma como no significado. Apesar disso, não temos certeza absoluta se isso é uma influência do latim no proto-germânico, ou se são duas formações paralelas, e talvez o uso desse sufixo no latim tenha reforçado o seu uso no proto-germânico. Mas a questão é que esse sufixo ele tem o sentido de alguém que faz alguma coisa, ele tem alguns outros sentidos também. Mas, por exemplo, em latim temos ópera, que pode ser traduzido como trabalho, obra, e aí você vai ter operários. E esse arias, que se tornou ari, e depois ar, e depois a, em inglês, você encontra em work, que é trabalho, você coloca a terminação a e fica worker, ou worker, que significa operário, trabalhador. Então, se in é em ou dentro, side é lado, então inside
faz referência ao lado de dentro, ao interior, ou seja, significa dentro, inside. E com o "a" do final, então seria aquele que está dentro, insider. Tá? Então, essa palavra é usada, por exemplo, para falar de alguém que está dentro de uma empresa e tem informações privilegiadas, mas você pode usar simplesmente como aquele que está dentro, ou aquilo que está dentro, no caso. Aí você se pergunta, tá, e por que a Insider, que produz essas roupas, se chama Insider? Bem, é porque quando eles começaram, o produto deles era uma peça de roupa que você colocava por dentro. E aí essa peça de roupa tinha esse tecido da Insider, que é muito bom, e que impedia que o suor chegasse até a peça de roupa de fora. Então, se você estava em público ou numa reunião, onde fosse, isso evitava que você ficasse com a sua roupa toda manchada de suor, porque a peça da Insider estava por baixo. Como ela estava por dentro, né, da outra roupa, então, Insider. Bem, eu fiquei surpreso com a qualidade do produto. É bem leve, não é quente, gostei muito. Essa daqui que eu estou usando é tamanho GG, porque eu sou alto, sou largo também. Mas eles têm tamanhos de P até XGG. Então vão lá dar uma olhada e usem o cupom Glossonauta12 para ter 12% de desconto. Bem, agora vamos voltar para o nome João. O ponto de partida vai ser Yohanan, que é o nome em hebraico. Tá? Em hebraico temos Yohanan. Esse nome, ele no final tem dois N's, né? É Yohanan. Nan. Então, é provável que, na língua popular, esses dois N's tenham se unido e a vogal que está entre eles tenha se perdido. E em vez de Yohanan, a gente tivesse a forma Yohan, simplesmente. Yohan. E a partir daí, a gente teria a forma grega do nome. Tá? No Novo Testamento, os próprios autores do Novo Testamento, eles escreveram esse nome sob a forma Ioannes, certo? Ioannes, com um N duplicado. Em vez de Ioananes, ficou Ioannes, o que indica que talvez na fala o Yohanan tivesse a forma Yohan. E aí a gente vai fazer o desenvolvimento a partir do grego, porque foi a partir de Ioannes que se desenvolveu esse nome em diferentes línguas. Partindo de Yohanan, certo? A gente tem aí um som de ha, Yohanan. No hebraico moderno, tá? Quando os falantes de hebraico na atualidade pronunciam esse som, ha, ele terminou se tornando ha. Ele se igualou ao som do raf, né? Que é o kaf quando fica fricativo. Então, na pronúncia usada hoje em dia, não há diferença entre ha e ha. Os dois se tornaram ha. Nessa época, eram diferentes, então não era Yohanan, e sim Yohanan, com ha, Yohanan. Esse som, quando uma palavra hebraica passa para o grego, e você tem esse som no meio da palavra, de ha, ele simplesmente se perde em grego. O grego não tem como representar sons desse tipo com o seu alfabeto, e esses sons assim no meio de palavra, um som como ha no meio de palavra, isso não fazia parte da pronúncia do grego. Tá? O grego ainda tinha um som de ha aspirado no começo de palavras, que inclusive durante o período do grego koiné foi se perdendo até ficar mudo. Então a primeira parte do nome, que seria Yoha, vai passar para o grego como Yoa, Yoa, certo? E aí o nan, Yohanan, como você tem esses dois N's aí, e aí os dois N's eles terminam se contraindo, tá? O A que está entre eles termina se perdendo. Em vez de ficar Yohanan, fica só Yohan, Yohan. Então, você teria como a raiz aí, né, para o nome grego Ioan, Ioan. E depois, você tem uma terminação para esse nome, que vai ser es ou is, né? Ioannis ou Ioannes. E essa terminação
é uma terminação que você encontra em alguns nomes masculinos gregos, como Aristóteles, né, que em grego se diz Aristoteles, então fica Ioannis com a mesma terminação. Alguns outros nomes, como Yaakov, receberam a terminação os, ficou Yakovos, né? Ou no caso de Iesu, ficou só Jesus, acrescentou o sigma final. Mas veja, em todos esses casos a gente tem um sigma final. Ioannis, Jesus, Iakovos, porque isso é típico de nomes masculinos gregos no nominativo. Isso faz parte da estrutura dos nomes em grego, né? E isso é necessário para você poder indicar as funções sintáticas que o nome vai ter. Então, fica Ioannis em grego. Os autores do Novo Testamento registraram esse nome assim em grego, como Ioannis, e a partir daí você vai ter os desenvolvimentos até João. E aí vamos ver como é que isso acontece. O Ioannes grego passa para o latim como Ioannes, e em latim a escrita desse nome aparece tanto sem H no meio, como também com H. O grego não tinha como representar, o latim tinha como, tá? Mas como a gente pega a partir do nome grego, a evolução vem a partir do nome grego, então termina vindo sem o H. Mas tem autores que terminaram colocando o H e escrevendo Johannes em latim. Então tem essas duas formas, tá? Convivendo em latim, tanto com H como sem H. A partir de Ioannes, a gente vai ter o acusativo do nome como Ioannen, né, com uma nasal ou Ioannem. E essa nasal final ela se perde, né, ficaria só Ioanne, e é a partir daí que se desenvolve o nome em português. Ioanne vai terminar perdendo a vogal final, vai perder o final da palavra, fica só Ioan, Ioan, isso é bem frequente. E a partir de Ioan, a gente vai ter as mudanças no som de Io, né, Io, yo, 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 jo, 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 né? Então, gradualmente, com o passar dos séculos, né, você vai ter Ioan, Joan, 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 até chegar a Joan. E o N final, Joan, também não se sustenta em português e ele termina se perdendo, deixando só uma nasalidade sobre a vogal precedente e o nome fica Joan, Joan. E por último, em português, palavras acabadas em an, on, terminaram ficando com ão, né? Então eu falei sobre isso em outro vídeo, né? Em português você tinha palavras com an, on e ão. E no final os três tipos de palavras terminaram acabando com ão. Então Joan, né? Isso é gradual, né? O som de an foi mudando. An, 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 até se ditongar completamente. Ão. E aí ficou João, que é como é o nome em português atual. E é assim que Yohanan se tornou João, certo? Yohanan, Johan, Joan, Johannes, Johannes, Joanne, Joan, 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 João, João. Viu? Não há uma ruptura, tá? Vai ser simplesmente vai seguindo esse caminho até se tornar João. E aí, como é que aconteceu com Juan em espanhol? Por que é Juan? Né? Já se perguntou por que em espanhol a letra J representa esse som de J? Juan? Como é possível? Bem, é isso que a gente vai ver agora. Tá? Então, até Joan, até esse estado aí, Joan, o nome em português e espanhol era igual. Mas aí a pronúncia, né, foi mudando em espanhol da seguinte forma. Tá? O português terminou perdendo esse N final, né, ele deixou só uma nasalidade sobre a vogal, né, então Joan ficou Joan, não mais Joan, mas Joan e João. Em espanhol, o N final se mantém. Joan, Joan. Aí o O, ele termina se fechando, né, se fechando e fica Joan, vai se tornar Joan, Joan, Joan. E agora, o que aconteceu com esse J? Como é que ele foi se tornar J? Bem, foi assim. O som era G, tá? G. E aí, esse som de G foi perdendo a sonoridade gradualmente. Então, G, 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 X, até se tornar X,
certo? Che. Isso aconteceu, houve um momento do espanhol em que era som che. Mas aí continua mudando. Che, 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 che. E aí o G foi parar em Ré, certo? Vou repetir o processo. G, 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 G. É por isso que em espanhol gente se transformou em gente. E por isso que Joan se transformou em Juan. Tá? Essa foi uma mudança de pronúncia que foi acontecendo gradualmente com os séculos e terminou ficando assim. Agora você já entende porque João se pronuncia Juan em espanhol. Em francês também. Até a pronúncia Joan, lá na Idade Média, era igual, né, o que a gente tem em português e em espanhol, antes da separação aí. Então, Joan. E aconteceu o seguinte, né, em francês, você tinha Joan e, como eu disse, tinha aquela grafia com H, né, então a gente vai comentar sobre ela depois, porque ela terminou influenciando na escrita da palavra em inglês. Então, aí você tinha Joan. Joan. A partir daí, o francês ele continua mudando, né, de Joan para Jean, Jean, né? Não mais Joan, mas Jean, ele relaxou um pouco, e depois para Jean, 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 Jean. E aí em francês moderno é Jean. Se escreve J-E-A-N, se pronuncia Jean, Jean. Só que lá daquela forma medieval que existia em francês, no normando, né, que era uma língua da família do francês, ou dá até para dizer que era a mesma língua, e que foi a partir daí que o inglês pegou esse nome. Então lá, naquela época em que se pronunciava Joan, né, o inglês pegou esse Joan e ele mudou, né, ele foi mudando gradualmente John, 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 John. E ficou John. E aí o inglês usa a grafia com o H, né, lá do Johannes com H no meio, né, ficou J-O-H-N. J-O-H-N, John. Esse H é por causa dessa grafia que tinha o H e ele ficou aí na grafia do inglês, John. Mas poderia ter sido John sem H também, não faria diferença. Agora vamos dar uma olhada em Giovanni. Por que Giovanni é o mesmo nome que João? Não está diferente demais já, não? Giovanni. Vamos dar uma olhada. Tá? Então a gente tinha lá Johannes, certo? Johannes. E nesse caso, parece que o nome que passa para o italiano não é o acusativo, tá? Não é o Johannem ou Johannem, com nasalidade final que se perde, daria Johanne, depois Johan, etc. Não, não. Parece que o italiano pega do nominativo mesmo, que tem o S final. Johannes. Acontece que o italiano, esse S final, em italiano ele termina se vocalizando. E Johannes se torna Johanne. Johanne. E aí esse E, ele termina, esse ditongo ei, termina se simplificando em I, dando Johanni. Tá? A gente vê isso na palavra latina homines, que em italiano é uomini, por exemplo. Né? Essa vocalização aparece, por exemplo, em nos e vos, que em italiano é noi e voi. Mas quando está em posição átona, então deixa de ser um ditongo oi e se torna um simples i, como por exemplo ego vos video em latim, né? Vos video em italiano fica vi vedo, o vos se torna um simples vi. É o que acontece em Johannes, que fica Johannei e Johanni, Johanni, tá? E a partir daí o som do yo, lembra que aconteceu em português, né? Que o yo foi fazendo yo, jo, 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 até ficar jo e dar João. Em italiano também aconteceu a mesma coisa, né? Yo, jo, 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 chegou até o som de jo. Só que em italiano, a solução escrita que eles tiveram para representar esse som foi diferente da do português. O português ficou usando a letra I mesmo para fazer o som de jo, tá? Importante lembrar que a letra J, ela é relativamente recente na história, tá? Antes a gente usava o I mesmo para fazer o som de J. Então, tanto o I
podia representar o som de I ou o som de J, dependia da palavra, até que consolidaram um I diferenciado, um I com a perninha. E aí disseram, ó, quando for com som de I, você usa o I aqui, quando tiver esse som de J, aí você puxa a perninha aí e usa essa forma alterada do I. Inclusive é por isso que o I e o J são as únicas letras que a gente tem. Vou colocar um pontinho em cima, porque na verdade o J é um I modificado. Tá? O italiano não, eles tiveram uma solução diferente. Em vez de usar o I ou o I modificado, né, o J, eles usaram a solução para escrever G-I-O para fazer som de Jo. E aí ficou Giovanni. Giovanni, tá? A evolução do som foi pelo mesmo caminho, mas a solução que eles tiveram para escrever essa alteração foi outra, né? Eles usam um G aí, Giovanni. Digo, Giovanni, Giovanni. A partir do Giovanni, aí acontece outra mudança. O Joa, esse som Giovanni, esse OA, ele foi ganhando uma articulação nova. Sabe quando em português tem pessoas que, em vez de dizer pessoa ou boa, dizem pessoa? Boa, né? Dizem uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa. No meu sotaque não é assim. Eu conservo a pronúncia sem esse U. Digo pessoa. Boa pessoa. Mas tem sotaques no Brasil e em Portugal, onde as pessoas dizem boa pessoa. Bem, aconteceu algo parecido na história do italiano. Então, o Giovanni terminou se tornando Giovanni. Giovanni. E aí essa aproximação labial, Giovanni, Giovanni, foi se tornando fricativa com o tempo. Giovanni, 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 até culminar num V. Giovanni, Giovanni. E aí ficou Giovanni em italiano. Tá? Então, em italiano você vai ter, né, Johannes, Joannei, Joanni, Giovanni, 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 até dar Giovanni. E agora vamos passar para o próximo, que é Ivan. Como é que Ivan, né, ou como a gente diz em português, Ivan, né, o nome Ivan, como é que esse daí também é João? Como é possível? Né? Vamos dar uma olhada agora. O nome, partindo do grego, Ioannes, vai ter o seguinte caminho até chegar lá. Tá? Ioannes tem essa terminação, es, né? Ioannes, que é do grego. Aí na versão do nome em eslavônico eclesiástico, né? Quando foram escrever a Bíblia, o Novo Testamento em eslavônico eclesiástico, aí eles escreveram esse nome, só que sem a terminação grega, né? Em vez de Ioannes, ficou Ioanno, Ioanno, com um U breve final, que era uma terminação própria do eslavônico eclesiástico, em vez da terminação grega. Então ficou Ioan, U, Ioanno, Ioanno, com um sonzinho de um U breve no final. Tá? Esse Uzinho breve do final terminou ficando mudo depois, mas vamos partir daí. Ioanno. Aí o que é que aconteceu? Vamos lá. Nas demais línguas que eu analisei aqui, o movimento que aconteceu foi que o som inicial, esse I inicial, ele terminou resultando numa consoante. Né? Ele foi mudando. Originalmente, ele era uma consoante em hebraico, né? Era uma consoante aproximante, era yo, yo. Quando ele passa para o grego, ele deixa de ser uma consoante, ele se torna uma vogal, fica io, separa, não mais yo, fica io, Ioannes. Mas aí no latim, ele passa como Ioannes, e aí ele volta a ser consoante de novo. Em vez de ficar io, em latim você poderia pronunciar io, Ioannes. E aí esse som de consoante vai se modificando Ioannes, Ioannes, né, até dar esse som de Jo, de João, que muda para Ro em espanhol, fica Juan, e por aí vai, né? Jo em italiano, Giovanni. Em eslavônico eclesiástico, aconteceu algo diferente. O nome grego Ioannes chegou para eles, né, como Ioanno, e o que terminou se tornando uma consoante não foi o som inicial, foi o segundo som. Então, as pessoas falando rápido esse nome, Ioanno, elas começaram a pronunciar não mais Ioá, assim, Ioá, Ioanno, Ioanno, mas Ioá, Ioanno, Ioanno, certo? Então, o começo da palavra, que era Ioá, né, Ioá, em vez de dizerem Ioá, Ioá, foi mudando. Ioá, 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 Ioá. Ficou Iuá,
iwa. Iwano, iwano. Aí, esse som essa aproximação labial, wa, foi passando por essa modificação. Iwano, 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 Ivano, 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 até ficar um som de V, Ivano, Ivano. E, como eu disse, esse U breve em posição final, ele terminou se perdendo. Então, Ivano fica só Ivan, Ivan. E aí, em línguas como búlgaro ou russo, a gente tem Ivan, certo? Que é Ioan, Ioan, que foi mudando. Ioan, 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 Iwan, Ivan, 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 até ficar Ivan. E é por isso que João, Juan, Jean, John, Giovanni, Ivan são variantes do mesmo nome. E tem mais, né? Eu estou mencionando essas aqui, mas tem mais. Então, agora vocês entendem, sabe? Por que isso acontece, tá? Não é uma coisa aleatória, não é algo que vem da vontade de alguém, simplesmente, gradualmente, devagarinho, os sons vão mudando, pouco a pouco nas línguas, e isso termina resultando em diferentes pronúncias para o mesmo nome nas diferentes línguas. E, às vezes, essas pronúncias terminam sendo representadas por escrito. Tá? Aí as grafias vão mudando. Né? Na grafia, por exemplo, no russo, por exemplo, houve reformas. Então, a grafia que originalmente tinha aquela letra I, né, proveniente do iota grego, foi substituída por uma outra letra que provém do ita grego, e aí trocou uma letra por outra. Ou seja, a grafia, a escrita, as reformas de escrita, etc., as representações, isso daí é mais arbitrário. As pessoas decidem como escrever. Tá? Mas a evolução do nome, da palavra em si, como ela é pronunciada, né? Ou seja, como é que a gente sai de Ioannes e chega até João, isso daí não é proposital. As pessoas não vão lá e mudam o nome, não. Simplesmente vai mudando da mesma forma que surgem diferentes sotaques dentro de uma língua, né? E a pronúncia vai mudando, por isso que eu comentei no outro vídeo, em outros vídeos, né? Por isso que a gente tem Tiago e Tiago em português. Sabe, isso é algo espontâneo. E é esse mesmo processo que faz com que um nome tenha várias formas em diferentes línguas. É um processo natural e espontâneo. São, no final das contas, variações do mesmo nome que surgem seguindo essas mudanças espontâneas e naturais na pronúncia da gente. É por isso que Ivan e João, no final das contas, são variações do mesmo nome. É interessante, mas é assim que funciona. Esse é o processo natural de mudança das línguas. Isso afeta não só os nomes, isso afeta todas as palavras. É por isso que as palavras vão terminar tendo pronúncias diferentes. Às vezes as palavras mudam tanto que você não consegue mais nem perceber que elas têm a mesma origem. Né? Acho que muitas pessoas não percebem que João e Ivan têm a mesma origem, ou que Giovanni tem a mesma origem, mas tem. Tá? Não é alguma coisa que alguém foi lá e mudou propositalmente, não. É um processo gradual que acontece com o tempo. Como disse Camões, todo mundo é composto de mudança. E é assim mesmo. Bem, espero que tenham gostado. Tá? Não se esqueçam de ir lá no site da Insider, usar o cupom Glossonauta12, adquirir uma peça para você. E se tiver gostado do vídeo, deixa aí o seu gostei, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até mais, pessoal. Até a próxima.